me solta, que eu tenho que ir ali dar uma opinião, dar a minha opinião. Me solta. Você já ouviu falar sobre sobre a comunicação, sobre aquela fala que é passivo-agressivo, né? Você já ouviu falar sobre a comunicação não violenta e sobre a comunicação violenta? Pois é, que nesse mundo de meu Deus, a gente tem as pessoas que estão o tempo inteiro produzindo e a gente tem as pessoas que estão o tempo inteiro consumindo. E nesse mundo entre produção e consumo, a gente tem aqui um lugar em que as pessoas são convidadas a dar, a emitir suas opiniões. Porém, existem pessoas que querem emitir suas opiniões e formar um canal de comunicação saudável, gostoso, um ambiente agradável, e tem outras pessoas que não se preocupam e nem um pouco com o ambiente que elas estão criando. Fernanda do céu, vale analisar o que, afinal de contas, nesse vídeo? Vale analisar a sua opinião. Vale analisar o seu rompante, o seu ímpeto de opinar nesses lugares. Tem gente que fala assim: ah, mas você não foi nem convidado. Eu já vi criador de conteúdo falando assim: ah, essa é a sua opinião e você não foi convidado a emiti-la. Tira, porque o tempo inteiro ele está falando: curte aqui, me dá a sua opinião, escreve nos comentários. E aí, o que, que acontece nesse movimento? A pessoa se sente no direito de opinar, ela foi convidada a opinar, então ela se sente no direito de opinar. E aqui eu quero conversar com você sobre dois lados bem reais e bem efetivos. Eu, nas minhas sessões de terapia, eu atendo alguns criadores de conteúdo. E eu atendo algumas pessoas comuns, né? Vamos chamar assim de pessoas comuns, tá? Criador de conteúdo também é uma pessoa comum, mas a gente vai dividir dessa forma, para ficar didático. Na questão dos criadores de conteúdo, é muito interessante porque eles se ofendem com eles possuem uma fragilidade egóica muito grande. Uma opinião que foi ali colocada num vídeo, num conteúdo, num post deles, quebra a estabilidade emocional deles de uma forma muito gigantesca. E aí você olha para essa pessoa e você fala, ué, mas você não estava ali todo armado, todo montado, dando a sua própria opinião naquele assunto, fazendo aquele conteúdo, todo dono de si, todo pomposo? O que aconteceu? Por que que essa opinião te atravessou tão abruptamente, tão agressivamente? E quando você chega perto para ver essa realidade dessa pessoa, você vê que na verdade é um ego muito fragilizado. Ela usou, na verdade, o que a gente chama de arquétipo, né? Então, ela vestiu o arquétipo, ela vestiu a armadura daquela pessoa de autoridade. Ela começou a falar levantando a sobrancelha, ela começou a falar mais sério. Tem algumas pessoas que usam da sedução, então falam com mais devagar, mais movimentos mais lentos, jogos de ombros. Você vê que essa pessoa está te seduzindo, inclusive pelo tom de voz que ela utiliza com você. Ela fala de uma maneira fazendo caras e bocas. A Juliana Paz é um estereótipo muito forte, muito bom de ser visto desse quesito, porque ela usa ali o arquétipo do amante em toda a comunicação dela, é sempre assim, fazendo. Olha depois o vídeo da Juliana Paz, uma entrevista, você vai entender o que eu tô falando. Então, se a pessoa veste essa roupa, né, essa armadura de tal personagem, que o arquétipo vira um personagem para ela, mas ela não consegue sustentar essa armadura. Ela não consegue sustentar essa roupa, essa cara, essa boca, ela não consegue sustentar. No primeiro rompante, ela quebra, né? A gente tem aqui a ideação desse arquétipo que fica no viés inconsciente, por exemplo, com a Virgínia, quando foi agora na CPI das Bets,
que você vê aquela Virgínia toda poderosa, amante, né, rica, chique, que faz caras e bocas e trejeitos, insinua sexo, inclusive com o marido dela ali em determinados momentos, toques, depois fala glória a Deus, né? A gente vê essa Virgínia indo para a CPI bem angelical. Aquela comparação com a Suzane von Richthofen naquela fatídica entrevista é bem positiva, porque é aquilo que ela fez. Ela usou um moletom com a filha dela, porque ninguém vai falar mal dela, porque se falar mal dela, tá com a filha dela ali, então vai falar mal da filha. Aí ela cria essa imagem meio romântica. Eu gostei que teve um deputado que falou, mas ela tá fazendo um cosplay da Betty a Feia, né? Porque ela foi ali com aquele óculos feio, com aquela cara toda desgrenhada, com aquele copo. Ai, eu não sei o que é mitigar, eu não sei o que é mitigar, eu sou muito burrinha, eu sou muito comum para as pessoas, né? Ai, eu não sei o que é isso. Então, aí ela vai com aquela menininha inocência, chupando o microfone, se confundindo, tudo isso construído, milimetricamente construído para vender aquela imagem. E quando a Soraya Tronic aperta um pouco mais, o angelical desaparece. Ó, mas você vai pegar vídeo atual, não pega vídeo de 2022. Opa! Menininha, inocente, quase fragilzinha, se tocar quebra. Cadê essa menininha nessa resposta? Você vê que não sustenta, né? Fernanda, ah, eu acho que eu me perdi um pouco no raciocínio. Não, então vem comigo que eu vou te falar. O que eu estou querendo te dizer aqui é que essa comunicação passivo-agressiva, eu te bato, mas eu não queria te bater. Doeu mais em mim do que em você, né? Eu vou emitir minha opinião aqui, mas eu quero que você emita a sua opinião, mas eu não quero. Então, na construção desses vídeos aqui, que tem o viés psicanalítico, eu recebi uma mensagem num dos vídeos, que inclusive o YouTube nem me informou que tinha essa mensagem, eu fui ver depois, olhando aqui, né, os analíticos do meu vídeo, eu fui ver bem depois só que esse vídeo tinha, que essa frase tinha aparecido aqui, né? E aí a frase é assim: nem Freud explica, e a psicanálise muitas vezes viaja na maionese, pois adoram ficar embromando, sei lá, parece mais uma seita, mas eu não estou fazendo bullying com a psicanálise, longe de mim. Sorry, é só a real mesmo. Aí vamos para o outro lado da história, que é o criador de conteúdo que está ali, né? Imbuído de eu sei, eu vou fazer e não sei o quê. Quando a pessoa vê uma resposta dessa, ela percebe que é uma resposta hostil, não é uma resposta gentil, porque no mínimo, quando você extrai essa leitura, você está vendo que é um comentário que quer te agredir, que está falando que esse vídeo não é a psicanálise, porque ela poderia ter comentado qualquer coisa a respeito do vídeo, mas ela escolheu milimetricamente falando as palavras para poder dizer aqui. E aí ela fala, nem Freud explica, a psicanálise viaja na maionese. Quer dizer, não estou fazendo bullying, eu estou te batendo, mas não é te batendo, sabe? Essa comunicação agressiva, né, passivo-agressivo, é uma comunicação que torna as relações muito abusivas, muito tóxicas. Porque se você quer fazer uma crítica, faça uma crítica objetiva. Se você quer fazer um elogio, faça um elogio objetivo. Não crie essa comunicação dúbia. Você está dizendo uma coisa. Eu sei que isso é uma estratégia de comunicação, que existe um viés durante muitos anos. Eu dou aula de comunicação já há 20 anos. Durante muitos anos, a técnica assertiva era essa. Sim, eu concordo com você, mas. E aí, com a atualização da comunicação, as pessoas foram percebendo. Oi, você sabe que a minha estagiária fica aqui comigo, né? Coisa linda, né? 12 anos meu bebezão vai fazer agora. Olha que coisa rica. Então,
durante muito tempo, essa comunicação ela fica justamente assim. é, eu concordo com você, eu entendo, não é concordo. Eu entendo você, mas eu discordo por isso. Essa é uma técnica que a gente usa, que é o sim, mas, né? Que é quando você vai dizer para a pessoa, olha, amiga, você está viajando na maionese, mas você não pode dizer isso com essas palavras, então você, entendo o que você quis dizer, mas veja bem, há controvérsia. É interessante porque é uma técnica e você pode utilizar. Porém, hoje em dia, na comunicação assertiva, a gente aprendeu a ser mais pontual. Existe essa técnica que é mais pontual. Então, quando você vê uma mensagem mais hostil, camuflada de elogio, ou camuflada de preocupação, sorry, eu não quero magoar, né? Quando você vê uma mensagem dessa, automaticamente você começa a observar quais são os movimentos que essa pessoa faz na vida dela. Porque sim, como a gente faz uma coisa, via de regra, 99% das vezes, a gente faz todas as coisas iguais, com nuances, né? Com pontos, com pesares diferentes. Mas são todas as coisas que a gente acaba fazendo igual. Então, cuidado quando você for, cuidado não, atenção quando você for emitir sua opinião, porque você é livre. Graças a Deus a gente está num país livre, né? Com liberdade de expressão, ainda que para algumas pessoas a liberdade de expressão seja a liberdade que ela, dentro do limite que ela estipulou, né? Porque você sabe aí das histórias que, olha, você tem liberdade de expressão total, amiga, fala o que você quer. Mas aí quando você fala uma coisa que agride aquela pessoa, opa, não é bem liberdade de expressão que eu quero, né? Não é bem assim a liberdade de expressão que eu estou falando. Então, olha só que interessante. É, você, eu trouxe esse exemplo da Virgínia justamente para que você compreenda que muitas vezes essa sensibilidade excessiva que você está tendo, muitas vezes é porque você está usando a roupa que não te cabe. É a roupa que não é sua. Então, quando você vê ali a Virgínia toda purinha, toda boazinha, eu gostei daquele meme da Rita Lee, né? Eterna Rita Lee, que veio falar, mas ela é tão boazinha, ela é tão. Ela é chata, né? Por quê? Porque quando ela é pressionada, aparece a verdadeira. E ali na CPI mesmo a gente viu a verdadeira, né? E aí, logo em seguida, como ela percebeu que foi hostil, ai, chupei o microfone, oh, oh, entende? Então, perceba, perceba, perceba o movimento que existe em relação às coisas que acontecem. E voltando para as pessoas comuns que eu falei, né? Então eu falei do hipersensibilidade que os criadores de conteúdos estão hoje em dia. Então, você vê um comentário desse aqui, eu respondi ironicamente. Eu gostei da minha resposta, porque eu achei que foi irônico, mas também diz sobre mim, né? Freud diria, eu respondi, o quanto de nós se emaranha na nossa própria percepção de mundo e do outro. Sorry, só mandando a real mesmo. E aí coloquei risadinha. Ou seja, uma resposta irônica merece um comentário irônico, merece uma resposta irônica também. Mas isso também fala sobre mim. Quando você se coloca nesse lugar de emitir a sua opinião, de defender uma ideia pública, você tem que estar disponível também para receber. E aí, como essa é a minha casa, como esse é meu lugar, eu decido o que vai continuar e o que não vai continuar. Se me agride, eu vou lá e excluo. Eu não fico dando ibope para pessoas que estão me agredindo, entende? Como esse é um canal de psicanálise, eu escolhi trazer esse conteúdo para você observar e fazer esse exercício. Essa opinião que eu vou dar, ela me aproxima de quem eu quero ser? Sim ou não? Se te aproxima, emite a sua opinião e defende até o final. Se não te aproxima, guarda você, vai fazer outra coisa.
Entende? Porque a gente tem que estar desligado do automático, a gente tem que sair desse lugar do automático e a gente tem que reconhecer o que há em nós, principalmente os nossos vieses. Se precisar, manda mensagem aqui que a gente agenda uma consulta na terapia, tá bom? Obrigada! Curte, comenta, compartilha, reverbera comigo.